Bom, uma função é dita uma função par se ela obedece o seguinte: se f de menos x é igual a f de x. Nesse caso, a função é dita par. Se por outro lado f de menos x for igual a menos f de x, a função é dita ímpar. Bom, a primeira coisa que você pode se perguntar é qual é o sentido de falar, por que uma coisa dessas, que eu digo que uma função é par ou ímpar por esse motivo aqui, né? Dado que não tem nada a ver, né? Não é evidente porque uma função dessa vai ser par ou ímpar. Bom, é isso por o seguinte, vamos para os exemplos aqui que eu acho que aí fica mais fácil de entender. Vamos pegar uns exemplos aqui. Bom, o primeiro exemplo é o seguinte. Vamos pegar o exemplo de função par aqui. Tá? Então, x ao quadrado, por exemplo, é par. Por quê? Porque menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. De forma equivalente, de qualquer função que tenha essa cara aqui, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter que menos x na 2n pode ser escrito como menos 1 na 2n, vai ser igual a x na 2n, que é igual a x na 2n. Então, sempre que o meu expoente aqui for par, a minha função é par. Agora, exemplo de função ímpar. X menos x é igual a menos x. Ou melhor, x na 2n mais 1. X na 2n mais 1, o que vai acontecer? Menos x na 2n mais 1 é igual a menos 1 na 2n mais 1 vezes x na 2n mais 1. E isso aqui é menos x na 2n mais 1, que é igual a menos f de x. Certo? Então, essa função é ímpar. Então, daqui que vem o fato de ser par ou ser ímpar. Tá? Outros exemplos. Função par agora. Cosseno de x. Cosseno hiperbólico de x. Tá? Outros exemplos de função ímpar. Seno de x. Tangente de x. Tangente hiperbólica de x. Todos são exemplos de função ímpar. Tá? Bom, uma coisa importante, nem toda função é par ou ímpar. Ela tem funções que não são nem pares nem ímpares. Tá? Então, basicamente, se eu pegar a soma de x mais x ao quadrado, não vai ser uma função nem par nem ímpar. Então, eu tenho vários exemplos de funções que não satisfazem esse critério. Eu também tenho uma função que é par e ímpar ao mesmo tempo, que é a função f de x é igual a zero. Essa função é par e ímpar, porque ela satisfaz simultaneamente as duas condições. Bom, agora a gente vai falar um pouco das propriedades das funções pares e ímpares. Tá? Eu tenho a primeira propriedade interessante é a seguinte: imaginem que
eu tenho uma função aqui. Uma função par. O que eu tenho? Imagina que eu tenho alguma coisa acontecendo para cá. O que vai acontecer? Eu vou ter que ter grosseiramente a mesma coisa do outro lado. Porque se... O que eu estou dizendo? Eu tenho aqui x, né? E aqui eu tenho menos x. Então, se a minha função de fato for par, o que vai acabar acontecendo é que essas duas coisas têm que bater. Beleza. O que vai acontecer com a função ímpar? O seguinte, no caso de uma função ímpar, vai acontecer o seguinte, imagina que eu tenho alguma coisa assim. Para cá, eu vou ter que ter a mesma coisa invertida. Então imagina que eu tenha x aqui, aqui eu vou ter que ter menos x, e o que eu imagino que f, que isso aqui é f de x, e isso daqui vai ser f de menos x. Certo? Então eu vou ter que ter uma imagem espelhada aqui. Tá? Então eu vou ter que ter recíproca aqui, né? Invertida de um lado do outro. Bom, então isso é para reconhecer, digamos assim, uma estratégia para reconhecer funções pares e ímpares, né? Aqui. Bom, eu tenho uma outra propriedade bastante importante de funções pares e ímpares, que é o seguinte. Uma função par, eu tenho que a integral de menos a até a de f de x dx, eu posso quebrar isso em dois pedaços, eu posso escrever isso de menos a 0 de f de x dx mais a integral de 0 a de f de x dx. E isso aqui eu posso mostrar o seguinte, eu posso mostrar que a integral de 0 a menos a é a mesma coisa que a integral de 0 a menos a de f de x dx mais a integral de 0 a de f de x dx. Agora eu posso substituir x por menos y. E aí eu faço o seguinte. Eu vou agora trabalhar com um único pedaço, tá? Vou trabalhar com esse pedacinho aqui, ó. Então essa integral se eu fizer a substituição x por menos y, eu vou ficar com a integral de 0
A de f de y. Dx vai ficar menos dy. Então, eu fico com esse menos aqui, vai ficar um mais. E eu somo agora com a integral de 0 a A de f de x dx. Bom, a variável que eu estou integrando aqui tanto faz, né? Então, isso me permite concluir no final do dia. Essas duas integrais vão ser iguais, que isso vai ser 2 vezes a integral de 0 a A de f de x dx. Beleza. Tá, então eu vou escrever aqui, isso é 2 vezes a integral de 0 a A de f de x dx. Se a minha função for ímpar, o que vai acontecer? Eu tenho a integral de menos A até A de f de x dx. Isso vai ser de novo a integral de menos A até 0 de f de x dx mais a integral de 0 a de f de x dx. Agora eu vou trabalhar só com essa integral de baixo aqui, ver se eu consigo fazer de forma mais eficiente. Primeiro eu vou trocar, eu vou substituir x por menos y aqui, né? X igual a menos y. E aí eu consigo escrever o seguinte. Essa integral vai ficar, vai ter, eu posso escrever isso assim. Isso vai ficar a integral de A até 0 de menos f de menos x de menos y dy. Tá certo? Mais o outro termo que fica igual. Agora, eu vou fazer o seguinte. F de menos y é menos f de y. Tá? Então vai trocar o sinal aqui. Integral de 0 a A vai ter duas trocas de sinais, então vai ficar f de vai ser de A a 0. Tem duas trocas de sinais, tá? Então vai ficar f de y dy. Então, porque pela propriedade fundamental da função ímpar, troca uma vez o sinal, mas troca uma vez o sinal por causa disso aqui. Mais a outra integral aqui, né? O que vai acontecer agora? Essa integral aqui eu vou ter que trocar mais uma vez o sinal com ela, né? Porque agora eu posso mudar a ordem dos integrandos aqui, tá? Então, se eu fizer isso, o que vai acabar acontecendo? Eu vou apagar isso, vou escrever aqui em cima. Isso daqui vai ficar a integral de 0 a A de f de y dy, tá? Só que menos agora, mais a integral de 0 a A de f de x dx. Tanto faz com quem eu estou integrando, né?
a variável que eu estou usando. Então essa integral vai ser o negativo dessa, então essas duas integrais vão somar a zero. Beleza. Então, com isso eu consigo reproduzir o seguinte. Isso é zero. Tá? Então, eu consigo demonstrar que a integral de qualquer função ímpar no intervalo simétrico é nulo. A gente vai ter muitas oportunidades de usar esse último resultado aqui em vários contextos. Tá? Então, esse resultado é muito, muito importante. Esse aqui raramente a gente vai usar, tá? Mas ele é útil também em alguns casos.